Olá pessoal, vamos começar com a região Sudeste, que é sobre o capítulo 4, que está aí no módulo 2, do nosso livro. E é uma região pela qual nós vivemos, nós moramos nela, e com isso nós temos aí assim, uma proximidade muito grande com alguns assuntos que nós vamos estar vendo aqui e algumas características, que estão inseridas aqui dentro dessa região, que é dividida, em 4 estados. Nós sabemos que a nossa região ela é composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, cada uma apresentando aí um tamanho de população, e uma área em quilômetros quadrados bem diferenciada uma das outras. Podemos dizer que Minas Gerais apresenta aí 19,6 milhões de habitantes, Espírito Santo já bem menor, com a população de 3,6 milhões de habitantes. Temos aí o Rio de Janeiro, que apresenta aí 16 milhões de habitantes, numa área de 44 mil quilômetros quadrados, e São Paulo, que é a maior de todas, não só do Sudeste, mas do Brasil, com uma área de 248 mil quilômetros quadrados e uma população de 42,2 milhões de habitantes. Então, em tamanho de população, nós temos aí São Paulo, Minas Gerais, depois Rio de Janeiro e, por fim, Espírito Santo, que vem a ser o menor entre todos esses aí. O Sudeste brasileiro, ele praticamente é muito conhecido pela grande influência que ele possui econômica, essa é a região mais desenvolvida economicamente do nosso país, mas nem tudo está diretamente relacionado apenas a isso. Nós também temos e contamos aí com uma região com características de paisagem, características de formação de relevo, bem peculiares aí a nível de Brasil. E logo de cara, podemos dizer, conforme o mapa que mostra de clima da região Sudeste, e o grande predomínio, que é essa parte mais clara, relatando para nós que observamos que nossa região ela é composta por um clima tropical. E esse clima tropical, ele tem aí essa característica dele, que é justamente com verões quentes e chuvosos, e invernos secos com temperaturas mais amenas. Por conta do nosso relevo, que é muito acidentado, ou seja, nós temos aí grandes mares de morros, o relevo de Planalto, em grande parte da região, ele acaba bloqueando aí a umidade que é trazida pelos ventos oceânicos. Então, somente aqui, como está em destaque na área do litoral, é onde sofre o clima tropical úmido, as áreas onde a abrangência aí e a influência marítima do Oceano Atlântico, as massas de ar do Oceano Atlântico. Essa influência acaba trazendo para a gente aí uma questão na formação da vegetação que se expandiu por todo esse litoral, que foi assim denominada e chamada de Mata Atlântica. Mas, como também a área do litoral foi a área, desde a gente rebuscar lá no período colonial de primeiras explorações, primeiras ocupações, acabou sendo muito alterada e devastada aí pelas ações humanas. A hidrografia do Sudeste, nós podemos dizer que ela, em razão aí, de ter há muitas áreas de planalto e uma grande vazão de água, uma grande quantidade de água, ela possui rios aí que tem um grande potencial hidrelétrico e que faz aí a formação de bastante geração de energia, produção de energia hidrelétrica, que inclusive, a nível de Brasil, nós temos aí o nosso potencial hidrelétrico, ele
é fornecido quase 70% dele pelas usinas hidrelétricas. Então acaba sendo uma vantagem, além de ter alguns percursos entre eles aí navegáveis, né? Alguns deles foram construídas algumas eclusas que funcionam como elevadores para corrigir os desníveis, né, dos rios de Planalto, e assim podendo circular algumas hidrovias na região. Pelo mapa da página 40, nós podemos observar aonde estão os principais rios e também a altitude pela qual corresponde aí cada um deles, né? Indo de 1.200 metros até de 0 a 200 nas partes mais rosadas no mapa. Então temos aí, né, em lugares de Serra do Espinhaço, como Serra da Mantiqueira, que são pontos bem elevados, né, o Pico das Agulhas Negras, até indo, né, em direção à Serra da Canastra, como circula aqui o rio Parnaíba, né? Então temos diversos fluxos e afluentes de rios que passam por áreas mais elevadas e áreas mais baixas. Para se ter uma noção, né, da variação de relevo que nós chamamos na região sudeste, nós podemos analisar aqui nesse mapa, né, da altitude do relevo e hidrografia de Minas Gerais, do ponto A até o ponto B, que se chama aqui um mapa de altimétricos, né, que vai ver a variação de um ponto ao outro. Aqui nós temos o perfil dele, mais abaixo, aonde mostra aqui a altitude máxima, que chegando aqui aos 800 metros, né, aonde tem o rio do Jequitinhonha e o rio São Francisco bem abaixo aqui, um pouquinho acima dos 200 metros de altitude. Então, há essa grande variedade aqui, variação também, podemos dizer assim, uma grande variação de altitude, né, que foi traçada entre o ponto A e o ponto B. Então, o relevo mais alto, com áreas de planalto, áreas de depressão e também áreas de escarpa, justamente com essas ondulações que estão presentes em toda a região sudeste. Nós também ressaltamos aqui esse gráfico sobre a população da região sudeste, né, de 1872 a 2010, com esse gráfico que só apresenta a ascensão, o crescimento dele, né, indo, né, de populações em milhões, indo de 4 a chegando a 80, ou seja, um salto aí, né, bem grande, né, indo do finalzinho do século XIX até o ano de 2010, chegando aí aos 80 milhões de habitantes. Então a população do Sudeste, ela se tornou uma população a nível do Brasil muito numerosa, inclusive é a mais numerosa do nosso país. E como já tínhamos até nos capítulos anteriores visto, que inclusive o ritmo de crescimento da população, né, de várias partes do país e também outras partes do mundo, se deu também pelo motivo da questão, né, não só do crescimento natural das pessoas, mas também da grande vinda de imigrantes, né, estrangeiros. E no Sudeste não foi diferente. Houve uma forte migração, principalmente, né, ao longo da década de 50, com um processo aí de mão de obra e trabalho, né, de força de mão de obra de outros países vindo para o nosso país. Mostramos para vocês aqui, ó, a partir de 1908, muitos japoneses vieram, né, para se dedicar ao cultivo do café e posteriormente também ao cultivo de hortaliças, chá e arroz. Então o processo de migração ele foi muito forte, né, em algumas regiões. São Paulo, então, recebeu um número gigantesco de imigrantes desde 1900, né, como também grupos de italianos, aonde houve até alguns bairros que ficaram, né, conhecidos como bairros de receber tantos imigrantes
que viraram verdadeiras colônias de imigrantes aqui no nosso país. Temos aqui, né, desses bairros, um dos grandes destaques, tem aqui falando sobre o bairro do Bexiga, né, em São Paulo, que se tornou proveniente aí de muitos imigrantes italianos, e assim fundando ali diversos tipos de comércio, né, e estabelecendo ali realmente quitandas, pizzarias, sapatarias, lojas de artesanatos, né, com coisas semelhantes do seu país de origem, que seria a Itália, né? E também a própria migração interna do país, aonde muitos trabalhadores do Nordeste vieram para a construção, né, de prédios e edifícios em São Paulo, muitas pessoas vivendo até em condições precárias, como aqui, ó, esticando rede no próprio caminhão para vir buscar um trabalho, uma fonte de renda na região sudeste. E isso acabou gerando aí o grande crescimento aí dessa população da região, que hoje é a maior região, né, do Brasil, do nosso país. Então esse gráfico aqui, ó, mostra o crescimento da região sudeste, né, em relação ao Brasil, que em muitos casos ela foi em cada período, né, ou igual, né, só no primeiro caso aqui que o Brasil cresceu um pouco mais, mas depois ela foi praticamente equiparando e até sendo superior em alguns períodos em relação ao crescimento. Bom, essa distribuição da população do Sudeste, né, ela, claro, que se deu principalmente nos centros, né, de maior comercialização, maiores indústrias. Então podemos dizer que ela se deu de uma forma irregular, e essa acabou concentrando mais em algumas áreas, principalmente das próprias capitais, como de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje nós temos aí, em relação a esse gráfico, né, que mostra aqui que 93% da população do Sudeste vive na área urbana e 7% na área rural. E para o Brasil, uma comparação com o Brasil, temos aí 42% contra os 58%. Bom, pessoal, por hoje nós vamos finalizar por aqui, né? E vocês vão fazer as atividades aí que estão propostas aí no livro a partir da página 46. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.